Paz e bem. Nos encontramos novamente, caríssimos, para conversarmos hoje, em especial sobre o Evangelho de São Lucas, sobre a passagem dos discípulos de Emaús. Nós vamos procurar analisar como ocorreu e como nós, ainda no dia de hoje, praticamos os mesmos atos que os discípulos de Emaús. Então vamos à leitura do Evangelho. Iniciamos então com a leitura do Evangelho de São Lucas, que trata dessa passagem. Os discípulos de Emaús, ele encontra-se na passagem de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 34. Então, para quem quer ler a passagem toda, é interessante. Iniciamos do versículo 13, onde diz: No mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Iam falando um com o outro tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não ouviu. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos o coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em toda a Escritura. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez menção, como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu, e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um ao outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Caríssimos, como podemos ver em nossa leitura, hoje trata de um assunto muito importante que ainda hoje vivemos, que ainda hoje sentimos, que ainda hoje observamos. Quantas vezes nos é dado prova da presença de Deus, da presença de Jesus em nossa vida, e nós
não o reconhecemos. Precisamos que nos abram os olhos. Precisamos observar, ver, através da natureza, através das bênçãos que recebemos, a presença de Jesus. Quantas vezes o medo, a insegurança nos faz deixar de enxergar o próprio Cristo ao nosso lado. A falta de fé, a falta de compromisso com a verdade de Deus, com aquilo que o Senhor nos pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas como é difícil amar ao próximo, se muitas vezes não amamos nem a nós mesmos, pois nos entregamos tão fácil por um preço insignificante. Nós não damos valor àquilo que vem de Deus. Não damos valor à nossa vida, nos trocamos por elogios, nos vendemos a nossa dignidade em troca de privilégios, deixamos de observar a verdade de Deus em nossa vida em troca de ser reconhecido pelo próprio ser humano. Que possamos, caríssimos, reconhecer em nós a cegueira, para que consigamos ver no forasteiro, no indigente, o Jesus ressuscitado. Quantas vezes nos abrasa o coração, porém nossos olhos continuam fechados. Quantas e quantas vezes deixamos de lado o caminho correto para seguir o caminho da vaidade, da insegurança, da incerteza. Usemos como exemplo, irmãos, os discípulos de Emaús, que após a crucificação daqueles a quem eles seguiam, se afastaram, pois também estavam sendo perseguidos. Deixaram de acreditar, porque só viam a parte material. Eles tinham em si a palavra de Jesus, que dizia que reconstruiria o templo em 3 dias. Mas eles pensavam no templo de pedra. Assim como nós, hoje, nos apegamos às coisas materiais e deixamos de ver que o que importa, o que nos faz realmente feliz é o sentimento, é a presença de Deus em nossas vidas. Presença essa vivida pelas pessoas que nos cercam e não pelas paredes que nos protegem. Vamos reconhecer o amor de Deus nas pessoas e transmitir este mesmo amor, sendo multiplicadores da palavra de Deus. Que possamos, cada um de nós, reconhecer em nossas vidas o Cristo ressuscitado. Reconheçamos também que muitas das vezes o luxo, a vaidade nos cega para as coisas de Deus. Agora então, caríssimos, elevemos ao Pai as nossas súplicas, pedindo a Ele que nos mantenha sempre com os olhos abertos para reconhecermos seu verdadeiro amor. Pai, com sua infinita bondade, fortalece os nossos corações, clareia nossas vistas, para que possamos estar sempre no Teu caminho. Livre-nos, Senhor, de todo o mal, de tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Nos mantenha firmes na fé e na Tua palavra. Amém. Você que gostou dessa nossa conversa, compartilha para que mais pessoas possam estar no mesmo caminho que nós, mantendo-se em oração, porque quando estivermos um orando pelo outro, estaremos sim vivendo o verdadeiro amor, esse que Jesus nos ensinou. Paz e bem.